Olá, queridos, estamos de volta aqui com mais um vídeo, devocional, nesse assunto que a gente está falando aí, fé na prática, Como eu já falei aqui no primeiro vídeo, muito importante a gente aprender sobre esse assunto, queridos, porque a fé, ela deve ser colocada em prática. A gente precisa entender, como filhos de Deus, que a fé, ela não é um conceito, a ser aprendido, ela não é um conceito que a gente conhece sobre fé. O que é fé? Fé é isso, fé é aquilo. Não, a fé, ela tem que estar em prática, em ação. Então é por isso que a proposta desse devocional, como nós falamos aqui, com base no texto de 2 Coríntios 5:7, nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos, ou seja, o nosso sistema de viver mudou, porque a própria Bíblia diz em Hebreus 10:38, como nós falamos no último vídeo, que o justo, ele vive pela fé, então não tem outra opção de vida para nós que não seja pela fé, até porque nós fomos justificados pela fé. Então, sem fé, a gente não pode nem ser considerado justo. Não é verdade? A gente não pode nem ser considerado salvo. Uma vez que nós recebemos Jesus pela fé, agora tudo que nós vamos viver com Ele e nele nós vamos viver também pela fé. E a gente vai falar muito disso aqui nessa série devocional, tá bom, queridos? Então, eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Será que você sabe o que é fé? Porque muita coisa é falado a respeito de fé. Todo mundo vive pela fé. Todo mundo decide acreditar em alguma coisa. Na verdade, só que a gente precisa conhecer a verdadeira fé, a fé genuína. E essa é a proposta que eu quero te apresentar aqui. Você sabia que até quem não acredita em Deus resolveu ter fé que Deus não existe? É uma verdade. Então, todos vivem pela fé. Não tem como a pessoa dizer, não acredito em nada. Acredita sim. Até para dizer que você não acredita em nada, você já resolveu acreditar que nada existe. Então é mais ou menos por aí, tá entendendo? Então, qual é a fé verdadeira? Como é que nós vivemos pela fé? Antes de dizer de fato o que é fé, eu quero começar falando com você o que não é fé. Vamos lá? Você entendendo o que não é fé, vai ficar mais fácil depois você entender o que é fé. Então, fé não é pensamento positivo. Já começa por aí. A gente não pode confundir. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pensamento positivo, positivismo, isso não tem nada a ver com fé, queridos. Isso não é fé. Porque tem muitas pessoas que acham que ficar falando que uma coisa vai acontecer, baseado num pensamento positivo, vai dar certo. Não, isso não tem nada a ver com fé. Isso é pensamento positivo. Tá bom? Então, guarda aí para você. Fé não é pensamento positivo. O que mais não é fé? Fé não é um desejo que algo aconteça. Então, eu estou desejando muito que alguma coisa aconteça, eu tenho muita vontade que algo aconteça na minha vida e por causa disso eu acho que eu estou exercendo fé. Não tem nada a ver com isso também, queridos. Desejar é muito pouco. Ter vontade que algo aconteça é pouco. Todo mundo tem vontade que alguma coisa aconteça, mas isso também não é fé, não tem a ver com fé. Então a fé, ela não pode se basear num desejo. A gente vai falar mais pra frente o que é fé, mas eu já estou te explicando. Fé não é um desejo que algo aconteça, tá bom? E tem mais uma coisa que eu quero falar com você que não é fé. Fé não é uma esperança de que algo poderá ou não acontecer. Fé não é uma esperança, talvez aconteça, talvez não aconteça. Isso não é fé, queridos. Tá? Fé é diferente de esperança, tá? Porque a fé, ela se baseia em algo que já aconteceu e não em algo que irá acontecer. Você vai entender um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas já quero que você guarde isso aí no teu coração, tá? Fé não é um pensamento positivo, fé não é um desejo que algo aconteça e fé não é uma esperança de que algo poderá ou não acontecer. Tá bom, queridos? Então fica com essa verdade da palavra de Deus no teu coração. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.